Bom, no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão da segunda fase da UBMAP, nível 3, que trata de geometria. Bora lá! Bom, vamos ao texto, né? Seja O um ponto qualquer no interior de um retângulo ABCD, como na figura abaixo. Mostre que OA² mais OC² é igual a OB² mais OD². Ora, o que ele está pedindo para provar é, você tem um retângulo, né? Dado um retângulo, marca-se um ponto no interior desse retângulo, em qualquer lugar. Então, o que ele pede para a gente provar é que o quadrado dessa distância mais o quadrado desta é igual à soma dos quadrados dessa distância com o quadrado dessa. Tá certo? Muito bem. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras. Nós utilizaremos aqui o método das coordenadas. Se você não assistiu, dê uma olhadinha no vídeo 32. Lá nós apresentamos o método das coordenadas. É aquele método que eu vou utilizar nesse problema. Um método muito poderoso e que ajuda a resolver vários problemas de geometria. Tá legal? Então vamos lá. Qual que é a primeira ideia, né, que está envolvida lá no método das coordenadas? O primeiro ponto importante é que para utilizar esse método, você tem liberdade para escolher um sistema de coordenadas onde você achar mais conveniente. Então, por exemplo, nós poderíamos escolher este sistema de coordenadas. Então, a escolha do sistema de coordenadas ela é livre. Você pode escolher o sistema em qualquer lugar. É claro que, dependendo da escolha, a gente pode ter um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, essa escolha não é uma boa escolha. Qual que seria uma boa escolha? Uma boa escolha é aquela em que o eixo das abscissas passa por A e B. E o eixo das ordenadas passa pelos pontos A e D. Tá certo? Então, nessa escolha, o que nós temos, né? Nessa escolha, a vantagem dela é que, por exemplo, o ponto A ele vai ser a origem do sistema de coordenadas. É o ponto 0, 0. Se você fixar as medidas dos lados do retângulo como sendo B e H, então o ponto B terá coordenadas B0, já que ele está em cima do eixo das abscissas. E o ponto D será um ponto do tipo 0, H. Tá certo? O ponto C, por sua vez, é um ponto do tipo B, H. E o ponto O? Bom, o ponto O é um ponto qualquer. Um ponto qualquer do plano, a gente costuma indicar... Um ponto qualquer, a gente costuma indicar assim. XY. Bom, o que nós precisamos fazer? Calcular o quadrado da distância OA, OB, OC e OD. Fazer as continhas e mostrar que OA² mais OC² é igual a OB² mais OD². Bom, vamos então fazer as contas. Bom, vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui? A gente precisa mostrar que OA² mais OC² é igual
a OB quadrado mais OD quadrado. É isso que precisamos fazer. Muito bem. Para calcular essas distâncias, é o resultado da geometria analítica que permite calcular a distância entre dois pontos. É o Pitágoras lá da geometria analítica. Então, OA quadrado é x menos 0 quadrado y menos 0 quadrado. Isso é o quadrado da distância entre O e A. Agora, OC quadrado. X menos B quadrado y menos H quadrado. Tá certo? Agora é fazer a mesma conta, exatamente a mesma continha com OB e com OD. Bom, OB quadrado é x menos B ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E OD quadrado, x menos 0 quadrado mais y menos h quadrado. Bom, qual é o resultado dessa continha? X quadrado, y quadrado mais x menos b quadrado mais y menos h quadrado. Então, o primeiro membro deu este resultado. E o segundo ficou x menos b quadrado mais y quadrado mais x quadrado mais y menos h quadrado. Ora, é fácil ver que essas coisas são iguais, né? X quadrado mais y quadrado, x menos b quadrado, y menos h quadrado. Conclusão. Portanto, OA quadrado mais OC quadrado é igual a OB quadrado mais OD quadrado. Tá legal? Como queríamos demonstrar, né? Tá resolvido o problema. Agora, valeria a pena a gente refletir um pouco sobre o que acabamos de fazer. E essa é a grande força da geometria analítica. Veja, no enunciado, ele diz que o ponto O é um ponto no interior do retângulo. Será que esse ponto precisa, para esse resultado aqui continuar valendo, será que o ponto O ele tem que estar no interior do retângulo? A resposta é não, ele não precisa estar no interior do retângulo. Veja, se você pegar esse pontinho e trouxer ele para cá, todo esse argumento continua valendo. Se ao invés de estar no interior, se ele estiver na fronteira, ou se ele estiver fora do retângulo, todo esse argumento continua válido. Tá? Então, o resultado ele é um pouquinho mais geral, né? O ponto O ele pode estar em qualquer lugar lá no plano do retângulo, que a gente consegue refazer todas as contas que nós fizemos aí. Tudo continua valendo. Agora, a gente pode ir um pouco mais longe, né? Será que esse ponto O precisa estar no plano do retângulo?
Será que eu não poderia ter algo assim? O retângulo, digamos que o retângulo seja esta figurinha. Será que eu não poderia ter algo assim? O retângulo, ele está lá num plano e o ponto O está fora desse plano. Será que continua valendo a propriedade? Se a gente pegar o ponto O fora desse plano, digamos algo assim, ó. Uma situação mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia do que está rolando, né? Fazer essa figurinha só para a gente pensar um pouco. A questão que eu estou colocando é: será que eu posso pegar o ponto O fora do plano? Aqui está o plano do retângulo, né? Digamos que esse ponto seja o ponto A, B, C, D. Será que mesmo nessa situação continua valendo o resultado? Qual o resultado? OA quadrado mais OC quadrado igual OB quadrado mais OD quadrado. Será que isso continua válido mesmo quando o ponto não está no plano do retângulo ABCD? Será que se eu somar esse quadrado com este, será que o resultado é o mesmo que a soma desses dois quadrados? A resposta é sim. Isso continua valendo mesmo quando o ponto não está no plano do retângulo. Só que agora a gente não consegue usar aquele argumento da geometria analítica no plano. O que a gente pode fazer é usar o método das coordenadas não no plano, no espaço. Isso daria para fazer, tá? A gente consegue mostrar este resultado com o método das coordenadas no espaço. O que eu vou fazer aqui é tirar proveito de um resultado que já foi estabelecido. Na nossa primeira aula sobre o método das coordenadas, no vídeo 32, nós provamos o teorema de Apolônio. Então, com a ajuda do teorema de Apolônio, a gente consegue mostrar que esse resultado é verdadeiro. Como que a gente faria isso? Veja, o que nós queremos fazer, né? A gente quer mostrar que OA quadrado mais OC quadrado é OB quadrado mais OD quadrado. Tá certo? Então, tracei aqui as diagonais lá da base do retângulo. E o que nós vamos fazer é simplesmente ligar o ponto O ao ponto M e aplicar o teorema de Apolônio. Tá? Nós vamos aplicar o teorema de Apolônio a dois triângulos. Organizando, ficaria assim. Pelo teorema de Apolônio, teremos. O que nós teremos? No triângulo OAC, como que fica o teorema de Apolônio?
Bom, o teorema de Apolônio no triângulo OAC fica assim, ó. OA² mais OC² é igual a 2 vezes o quadrado da mediana relativa ao terceiro lado. Então, no triângulo OAC, o terceiro lado aqui para a gente seria o lado AC. E a mediana relativa, OM. Então, OA² mais OC² é 2 vezes OM ao quadrado mais a metade do quadrado do terceiro lado. Terceiro lado aqui, AC. Esse é o teorema de Apolônio. Se vocês consultarem o vídeo 32, lá tem uma prova desse resultado. Usando o mesmo teorema de Apolônio, só que agora ao triângulo OBD, como que fica o teorema de Apolônio ao triângulo OBD? OB² mais OD². Então, a soma dos quadrados dos dois lados é o dobro do quadrado da mediana relativa ao terceiro lado. No caso do triângulo OBD, o terceiro lado seria BD e a mediana relativa continua sendo OM. Mais metade do quadrado do terceiro lado. Bom, se a gente olhar para esses resultados, veja, o que nós queremos fazer? A gente quer mostrar que isso é igual a isso. Esses caras, esse carinha aqui aparece aqui. O 2OM² aparece nas duas equações. Eu tenho um meio nas duas equações. A única coisa diferente lá no segundo membro das duas equações é que numa aparece AC e na outra BD. Ocorre que ABCD é retângulo, né? Como ABCD é retângulo, o que a gente sabe? Que as diagonais têm a mesma medida. Então, AC é igual a BD. Ora, daí a gente pode então afirmar que OA² mais OC² é igual a OB² mais OD², como queríamos demonstrar. Tá legal? Então, como a gente pode verificar nesse problema, a questão original da OBNEP, bastava a gente aplicar o método das coordenadas no plano. Só que a gente começou a fazer algumas investigações, né, algumas generalizações, e nós vimos que era possível ir um pouco mais longe. Aquele pontinho que estava inicialmente no interior do retângulo, ele poderia estar na fronteira ou fora do retângulo, que mesmo assim o método das coordenadas no plano resolvia o problema. A próxima generalização que fizemos foi imaginar o ponto fora do plano do retângulo. E aí nós recorremos ao teorema de Apolônio. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.